Muito obrigado, Reverendo Miguel Bermudes Marim. Muito boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes e aqueles que estão em outras nações. Hoje, sexta-feira, noite de introdução ao estudo bíblico do próximo domingo, pela manhã. Para mim é uma grande bênção e um privilégio estar aqui com vocês. A família da fé, para o qual desejo ler uma passagem no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 10, que diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O nosso tema para esta ocasião é um toque de fé para a salvação. Queiram assentar-se, tenham a bondade. A família da fé está composta por pessoas que tocaram a Cristo por fé. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do templo celestial. Um toque de fé se requer para se obter as bênçãos que cada pessoa deseja para si e para a sua família. Um toque de fé é requerido para se obter a salvação da alma. E se requer um toque de fé para se obter a cura do corpo, que também é chamada de salvação. Este toque de fé é da pessoa a Cristo. E, sem fé, é impossível agradar a Deus. E a fé, como foi dito por São Paulo no capítulo 10 da carta aos Romanos, no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, que a fé está fundada na palavra de Deus, na promessa divina, para a pessoa como indivíduo e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes. Portanto, a fé está baseada na promessa da palavra de Deus para o tempo em que a pessoa esteja vivendo.
É aí que também é aumentada a fé da pessoa. Por isso que os discípulos de Jesus diziam-lhe: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles queriam obter a fé como Jesus Cristo. Em algumas ocasiões, Jesus dizia a seus discípulos: onde está a vossa fé? Homens de pouca fé. Ou seja, que se pode obter muita ou pouca fé. Pode ser pequena ou ter crescido grandemente à medida em que se vai ouvindo e recebendo essa palavra revelada para o tempo em que corresponde a essa pessoa viver. Por esta razão foi que Jesus Cristo enviou os seus discípulos a pregarem o Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nascesse na alma das pessoas e a fé fosse exercitada crendo em Cristo como único e suficiente Salvador, para, com esta fé, assim dar um toque de fé para a salvação da alma das pessoas. É um toque de fé, o que se dá a Cristo quando se ouve o Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasce na alma, se acende, cresce, e a pessoa então o recebe como seu Salvador. E isso é estar dando um toque de fé a Cristo. E a fé usada para o maior benefício da pessoa é um toque de fé para a salvação da sua alma, porque isso é para a eternidade. A fé para a cura do corpo é importante, porém é temporária essa cura, porque o corpo envelhece e às vezes volta a adoecer e outras vezes morre por idade avançada. Mas quem deu um toque de fé para a salvação em Cristo obteve a vida eterna. E se o seu corpo físico morrer, não há problema algum, porque Cristo o ressuscitará num corpo novo, eterno, imortal e glorificado, como o que ele tem. Muitas pessoas deram um toque de fé para a cura do seu corpo, como aquela mulher que tinha fluxo de sangue nos dias de Jesus. Ela somente tocou a borda da veste de Jesus e com isso obteve a cura do seu corpo. Somente com um toque na borda da veste ou da túnica de Jesus. Temos outro caso também em São Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 53 em diante. Diz: e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genazaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram
E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Não tinha que orar por eles, porque a fé está na pessoa. E quando reconhecem a palavra de Deus para o tempo em que estejam vivendo e que está sendo cumprida, com a fé, toca-se no cumprimento dessa palavra e se obtém o que está prometido para esse tempo, para as pessoas que crerão e que receberão o que Deus prometeu para esse tempo, com todas as bênçãos que traz o cumprimento desta palavra prometida. Aí também vemos como, em outras ocasiões, quando São Pedro, depois do dia de Pentecostes, passava pelas ruas e com a sombra de Pedro ficavam curadas as pessoas enfermas, porque eles, com a sua fé, estavam tocando ao sumo sacerdote Jesus Cristo, crendo que Cristo estava se manifestando em São Pedro e, portanto, o que Cristo fazia em seu ministério terreno, ele continuava fazendo por intermédio dos seus discípulos. E através da sua igreja, Cristo em Espírito Santo estava manifestado. Recordem o que ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E em São Mateus capítulo 28, versículo 20, disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. 2 ou 3, por quê? 2 ou 3 serão testemunhas. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo, em todos os tempos, foram testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Desde o dia de Pentecostes, Cristo está na sua igreja, continuando a sua obra, fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando estava no seu corpo de carne, chamado Jesus. Agora está em seu corpo de carne, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a Escritura diz que a sua igreja é o seu corpo místico, é a sua esposa, a sua noiva. Por esta razão, o poder de Deus que estava em Jesus Cristo, manifestado e realizando todas aquelas maravilhas, e falando aquelas maravilhas da parte de Deus, agora passou
Cristo para a sua igreja. É por isso que, através da sua igreja, Cristo em Espírito Santo tem atuado. Como ele atuava? Quando ele estava aqui na terra, no seu corpo de carne. E o poder de Cristo agora está na sua igreja, porque Cristo está em Espírito Santo na sua igreja. E o poder do Espírito Santo é o que atua através da sua igreja, dos membros da sua igreja, de etapa em etapa e de era em era. Por isso, a glória se dá a Cristo, de todas as obras que Cristo, por meio do seu Espírito, realiza em sua igreja e através da sua igreja. E no coração dos crentes em Cristo está a fé para mover montanhas, para realizar as maravilhas que tenham de ser realizadas, conforme a necessidade que se apresente. O próprio Cristo disse em São Marcos, capítulo 11, versos de 20 al 24. No capítulo 11, versículos 20 ao 24, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Então observem que se a pessoa tiver fé para pedir a Deus, a Cristo, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. E em outro lugar ele disse: e o que pedires, não duvidando no seu coração, lhe será feito. E o exemplo, ele o deu por meio dos apóstolos, dos diferentes mensageiros e também do reverendo William Branham. E mais ainda, ele diz que haverá uma plena manifestação do poder de Deus por meio do Espírito Santo no meio da sua igreja. E que será na parte alta da igreja, que é a era da pedra angular. Por isso é que aí se cumprirão as promessas da visão da tenda e tudo que estava sucedendo, no que se estará realizando, nas atividades que estarão sendo realizadas, no cumprimento da visão da tenda, quando estarão aquele anjo que acompanhava o reverendo William Branham. O reverendo William Branham diz que ele também estará ali. Também estará
o anjo do pacto, a coluna de fogo, que acompanhava Moisés, vino el día de Pentecostés, e que veio no dia de Pentecostes sobre 120 crentes, la misma columna de fuego aquela mesma coluna de fogo que acompanhava o reverendo Lembrana, que es también que também llamada el ángel del pacto, é chamada de anjo do pacto ou anjo do Senhor, ou Espírito Santo, ele estará ali. por lo tanto, Portanto, la iglesia del Señor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, basada en la palabra, baseada na palavra prometida para o nosso tempo, tendrá terá un toque de fe a Cristo um toque de fé a Cristo y hará e fará la obra que tiene que hacer, a obra que tenha de fazer se haga realidad para que se torne realidade la visión de la carne, a visão da tenda, porque es para Cristo porque esa obra, esa la essa obra, esse trabalho, proyecto divino, esse projeto divino é para Cristo. la construcción Assim como foi para Deus a construção do tabernáculo lá no deserto, no meio do povo hebreu, do qual Moisés recebeu a revelação e deu a conhecer ao povo e construiu o tabernáculo, onde a coluna de fogo que o acompanhava veio, o Espírito Santo veio e habitou nesse tabernáculo. y también E também, eso fue un toque de fe de Moisés isso foi um toque de Moisés e do povo a Deus para realizar esse trabalho, para a bênção do povo. también fue un toque de fe Também foi um toque de fé al rey David y del rey David ao rei Davi e do rei Davi e do rei Salomão para a construção templo allá do templo lá em Jerusalém, para bendición para a bênção del pueblo, do povo, porque allí porque moraría Dios Deus moraria en la columna ali na coluna de fogo em Espírito Santo e abençoaria ao povo. las ofrendas y sacrificios E ali ele receberia as ofertas e sacrifícios que o povo efetuaria por el pecado pelo pecado. y los demás sacrificios E os demais sacrifícios a cabo allí que fariam en el templo. ali no templo. Siempre un toque de fe a Dios, Sempre um toque de fé a Deus, a Cristo, que Él sea faz com que ele se faça presente e assim manifeste o seu poder. un toque de fe Um toque de fé para salvación. para a salvação da alma. El toque de fe más É o toque de fé maior que uma pessoa puede hacerle pode fazer a Cristo, a Cristo, porque hace que porque faz com que de salvación o poder de salvação se manifeste para la persona para a pessoa y obtenga e assim ela obtenha da parte de Cristo la vida eterna. a vida eterna. Esto dijo mis ovejas. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Y ahora vean, E então observem oyen la voz que y lo siguen. ouvem a minha voz e me seguem, Depositan su fe depositam a sua fé em Cristo. y así están haciendo E assim estão fazendo um toque de fé a Cristo. E Cristo disse: e eu lhes dou a vida eterna. que la vida eterna Fazem com que a vida eterna saia de Cristo para a pessoa. y así la persona obtiene E assim a pessoa obtém a sua salvação e a vida eterna da alma. siempre Sempre para que Cristo se manifieste para que Cristo se manifeste y cumpla e cumpra promesas suas promessas que están en la Escritura que estão nas Escrituras. para los creyentes en Él. Se Para os crentes nele se requer um toque de fé. un toque de fe Um toque de fé es lo que ha hecho cada creyente, é o que fez cada crente em Cristo, por lo cual pertenece pelo qual eles pertencem à família da fé y por consiguiente e, consequentemente, son una nueva criatura. são novas criaturas, nasceram de novo, nasceram em Cristo Jesus Por consiguiente son e, por conseguinte, são hijas de Dios, filhos e filhas de Deus también son e também são hijos filhos e hijas de Abraham.
e filhas de Abraão. Tão simples assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, mantenhamos a nossa fé ativada. A nossa fé fundada na palavra de Deus. E, sobretudo, na palavra de Deus prometida para este tempo final. Para que se ative. Assim, a nossa fé e seja ativado o poder do Espírito de Deus em nós e faça aquilo que Ele prometeu para nós. E o maior que nós esperamos que Ele faça para nós é a nossa transformação. Para isso, se dá um toque de fé a Cristo, crendo que esta promessa é para o nosso tempo. E todos creram nela no passado. Porém, é para o nosso tempo. Logo depois das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Podemos ver que não foi para o tempo das eras passadas, porque não se cumpriu naquele tempo. Embora eles também creram nela. Nós cremos nela, nós a esperamos a nossa transformação, e se alguém partir antes, porque seu corpo físico termine sua vida aqui na Terra, passará ao paraíso, a 6ª dimensão, e descansará. E isso não quer dizer que se deitará para dormir, embora a pessoa, quando parte, sendo crente, filho da família da fé, diz que se está dormindo, no sentido em que o seu corpo físico não está mais desperto e não está mais nesta dimensão, vivendo aqui, porque já morreu. Mas a pessoa continua vivendo em alma e espírito na 6ª dimensão, lá no paraíso, numa dimensão angelical, aguardando, esperando que Cristo passe pelo paraíso e, portanto, a vinda de Cristo primeiro será no paraíso, na 6ª dimensão, para aqueles que morreram crendo em Cristo, nas eras passadas e os do nosso tempo que partiram. E daí, Cristo passará esta dimensão terrena, transformará os nossos corpos físicos, os corpos dos que morreram serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados em corpos eternos, imortais, corpos glorificados. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E estaremos aqui na Terra por um espaço de tempo, de 30 a 40 dias, como foi quando Cristo ressuscitou. E esteve por 40 dias, aparecendo aos seus discípulos e, sobretudo, aos domingos. Estamos esperando a adoção do corpo, que será a nossa transformação. E então, todos nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. E todos poderemos dizer: eu toquei a Cristo para a salvação. Foi um toque de fé para a salvação. Se houver alguma pessoa que ainda não tocou a Cristo para a sua salvação, porque não recebeu como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E nós estaremos orando por você. Aguardaremos alguns minutos e amanhã, no sábado, estaremos aqui também, conforme ao anúncio que fez e que o faça o missionário Reverendo Miguel Bermudes Marim. E no próximo domingo teremos o estudo bíblico do nosso tema,
que hoje estamos introduzindo um toque de fé para a salvação. Tema que abarcaremos no estudo bíblico do próximo domingo pela manhã. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador, aos quais Ele prometeu para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Deixo com vocês aqui ao missionário, Reverendo Miguel Bermúdez Marim, para continuar. Muito obrigado, Miguel.